no intrincado tabuleiro da geopolítica global. O Oriente Médio permanece um epicentro de tensões e confrontos que redefinem alianças e estratégias. A complexidade dessa região exige uma compreensão profunda das forças ocultas e evidentes. QA, mergulhando em uma perspicaz e por vezes audaciosa análise do professor Tong, desvendaremos não apenas as 4 facts-chave que impulsionam a atual crise anti-Irã, mas também a intrigante lei universal da teoria dos jogos, uma fórmula que promete desvendar a mecânica do poder e da influência em qualquer cenário. Prepare-se para questionar narrativas estabelecidas e explorar como a fé, a história e as ambições individuais se entrelaçam para orquestrar o futuro de uma das regiões mais voláteis do planeta. O professor Tong apresenta uma tese ousada e multifacetada sobre a dinâmica geopolítica do Oriente Médio, centrada na ascensão do sionismo cristão como força motriz. Sua análise, embora provocadora, fundamenta-se em uma lei universal da teoria dos jogos, que ele decompõe em massa, energia e coordenação. A grande força da sua argumentação reside na tentativa de criar um arcabouço teórico aplicável a diversas esferas, desde jogos individuais e esportes coletivos, até a formação de estados naco, e, crucialmente, a geopolítica atual. Tong inicia sua explanação focando nas 4 facções principais que, segundo ele, impulsionam a guerra anti-Irã: os sionistas cristãos, os sionistas judeus, a elite financeira global e o Império Americano. A metáfora da montanha, e até conflitantes, convergem para um objetivo comum: a ideia de que as elites financeiras e o Império Americano são oportunistas ou burocratas que se aproveitam da fé e do impulso dos sionistas cristãos e judeus. É uma perspectiva incisiva. Para Tong, enquanto os sionistas cristãos e judeus estão dispostos a lutar contra uma guerra terrestre, as outras facções, avessas ao risco, preferem uma mudança de regime mais gradual. Contudo, ele prevê que a força dos primeiros prevalecerá. A introdução da lei universal da teoria dos jogos, massa, energia, coordenação, é o cerne da sua estrutura analítica. A ponderação dos fatores, com a coordenação sendo a mais crucial, seguida pela energia, e por último, a massa, é um ponto fundamental. Ele explica que a coesão, o quanto as pessoas se gostam para a massa, a energia mental, a abertura para aceitar limitações para a energia, e a coordenação, subconsciente, famílias, etnias, religiões são as chaves para o sucesso. Esta é, de fato, uma maneira interessante de quantificar o intangível em dinâmicas sociais e políticas. O professor Tong argumenta que a força motriz mais potente é a história, especificamente as 3 narrativas mais memoráveis: a alegoria da caverna de Platão, a crucificação e ressurreição de Jesus, e a segunda vinda de Jesus. Ele as consolida em uma única história, que responde às perguntas existenciais humanas e fornece um roteiro para a ação. É aqui que o sionismo cristão encontra sua potência, pois seus seguidores estão dispostos a sacrificar a própria vida para realizar essa história, tornando-os a força mais energética e coordenada subconscientemente do cenário geopolítico atual. A contextualização histórica, com o surgimento do Islã, é um dos pontos mais controversos e fascinantes do discurso, ao sugerir que Maomé foi o Messias judeu e que a Constituição de Medina, cuidado com a terminologia, é mais comumente conhecido como Pacto de Medina ou Carta de Medina, foi um pacto de tolerância religiosa que levou à Era de Ouro Islâmica. Ele oferece uma reinterpretação radical de eventos históricos. A afirmação de que a mesquita de Al-Aqsa seria o terceiro templo judeu aos olhos dos primeiros judeus convertidos ao Islã é um exemplo da audácia dessa reinterpretação. Ele usa essa narrativa para reforçar a ideia de que a história da crucificação e segunda vinda já havia sido tentada antes, e que o sionismo cristão é uma força perene. Finalmente, ele introduz o conceito do Bermenschupperhomem de Nietzsche, ou figura histórica mundial de Hegel, como um novo jogador que pode alterar a trajetória do jogo. Neste contexto, ele aponta para Vladimir Putin como essa figura, prometendo uma futura análise sobre seu papel, opinião crítica e reflexões. A apresentação do professor Tong é, no mínimo, instigante e provocadora. A tentativa de aplicar um modelo matemático quântico a fenômenos sociais complexos é ambiciosa. Aspectos positivos: arcabouço teórico inovador. A lei universal da teoria dos jogos oferece uma forma interessante de analisar o poder e a influência. A desagregação dos conceitos de massa, energia e coordenação, com a ênfase na coordenação subconsciente, é uma contribuição valiosa para pensar sobre a dinâmica de grupos e movimentos. Conexão, narrativa. A ideia de que as grandes narrativas históricas e religiosas
são os verdadeiros impulsionadores da ação humana, especialmente em contextos de grande motivação como o sionismo cristão. É perspicaz a forma como ele liga as três histórias para formar uma metanarrativa que responde a perguntas existenciais é um ponto alto da sua análise. Discussão das motivações. Ao expor as diferentes motivações das facções, profecia teara prométada, lucro financeiro, hegemonia, Tong oferece um panorama mais matizado do conflito do que a visão simplista de bem contra o mal. A distinção entre as agendas dos sionistas, cristãos, judeus e as elites financeiras. Império Americano é crucial. Reinterpretação histórica com ressalvas. Embora controversa, a discussão sobre Maomé como o Messias judeu e a gênese do Islã a partir de uma sincretização com o judaísmo é um exemplo de pensamento fora da caixa. Isso estimula o ouvinte a pesquisar e questionar narrativas estabelecidas. Aspectos: negativo-simplificação excessiva da teoria dos jogos. Embora a fórmula MEC seja uma ferramenta analítica interessante, sua aplicação parece simplificar em demasia a complexidade da teoria dos jogos. A teoria dos jogos clássicos lida com estratégias ótimas de agentes racionais, muitas vezes em cenários de informação imperfeita. Reduzir o sucesso a três variáveis, mesmo que ponderadas, pode negligenciar a miríade de outros fatores que influenciam os resultados no mundo real, como contingência, eventos inesperados, erros de cálculo, influência de indivíduos não líderes, etc. Generalizações sobre pessoas aférmicas como as pessoas que sempre vencem o jogo, vencem por causa desta fórmula ou para o preço certo. Eles, elite financeira, estariam perfeitamente dispostos a vender seus próprios filhos. São generalizações perigosas e demonização, que, embora retoricamente eficazes, carecem de nuances e podem beirar a teoria da conspiração. A ideia de que burocratas império-americano fingem trabalhar e precisam justificar seus orçamentos é uma crítica comum, mas expressa de forma bastante simplista aqui, viés e falta de provas detalhadas para interpretações históricas. A reinterpretação da história do Islã e do judaísmo é altamente especulativa e altamente controversa no campo da história religiosa. Embora o palestrante mencionou que vai linkar um artigo realmente incrível escrito por dois historiadores religiosos judeus, essa é uma justificação insuficiente para afirmações tão radicais. Historiadores sérios requerem um corpo substancial de evidências e debate acadêmico para tais revisões. Afirmar Maomé era o Messias judeu é um salto gigantesco que desafia a compreensão histórica e teológica predominante, e deveria ser tratado com muito mais cautela e evidência. A falta de tempo para aprofundar esses pontos é compreensível, mas a forma assertiva como são apresentados gera dúvidas sobre a solidez da base empírica. Determinismo histórico. A aplicação da Fórmula A para prever que certos estados dominarão suas regiões Estados Unidos, Alemanha, Japão, Israel pode sugerir um certo determinismo histórico. Embora a teoria dos jogos possa ajudar a prever resultados, a história é fluida e sujeita a inúmeras variáveis imprevisíveis. Introdução do Ubermensch. Putin. Embora a ideia do Ubermensch como manipulador do jogo seja fascinante, a introdução de Vladimir Putin no final, como a personificação dessa figura, pode ser vista como uma tentativa de vincular a teoria a eventos atuais, de forma talvez excessivamente dramática, ou para criar um gancho para o próximo vídeo. Isso pode desviar a atenção da análise teórica para um foco em personalidades. Relação com conhecimentos prévios e temas relevantes. O discurso do professor Tong ressoa com vários temas e conceitos que me são familiares. O poder das narrativas memes. A ênfase na história como impulsionadora da ação humana é um tema central na sociologia, antropologia e estudos da religião. A capacidade de uma narrativa dar significado e propósito à vida, a ponto de as pessoas estarem dispostas a morrer por ela. É um conceito poderoso que ecoa o trabalho de pensadores como Yuval Noah Harari em Sapiens, sobre a importância das ficções ou narrativas coletivas na organização humana. Teoria das relações internacionais. A discussão sobre a multipolaridade versus unipolaridade do sistema internacional é um debate clássico nas relações internacionais. A previsão de que a hegemonia americana diminuirá e que outras potências regionais ascenderam a Alemanha, Japão, Israel, é uma visão compartilhada por muitos analistas. Embora os atores específicos e o ritmo dessa transição sejam amplamente debatidos, motivações religiosas na geopolítica, o sionismo cristão, em particular, é um tema de crescente interesse acadêmico. A forma como certas crenças religiosas se traduzem em políticas externas concretas, especialmente no contexto do Oriente Médio. É um campo de estudo complexo e muitas vezes subestimado. A análise de Tong
Apesar de suas idiosincrasias, destaca essa importância, psicologia social e grupal. A discussão sobre coesão e coordenação subconsciente remete a conceitos de psicologia social, sobre dinâmicas de grupo, identidade coletiva e o poder do nós versus eles. A dificuldade em admitir eu estou errado e a importância do autoaperfeiçoamento para a energia individual são princípios psicológicos bem estabelecidos. Sugestões e questões para refletirmos aprofundar a energia mental. O conceito do energia como abertura para aceitar limitações e a dificuldade em dizer eu estou errado é fascinante. Seria interessante aprofundar isso com mais exemplos e talvez referências a estudos em psicologia cognitiva ou comportamental que apoiem essa ideia. Nuances da coordenação subconsciente. Embora Tong defenda a superioridade da coordenação subconsciente, seria útil explorar em que contextos a coordenação consciente e liderança, burocracia ainda é vital, ou como elas podem interagir de forma produtiva, em vez de serem vistas como mutuamente exclusivas, ou uma sendo inerentemente má. Conspirações. A complexidade do sionismo. Embora o palestrante distinga entre sionistas cristãos e sionistas judeus, seria interessante explorar as tensões internas dentro de cada grupo e como isso afeta a coesão e a coordenação. Nem todos os cristãos são sionistas cristãos, e o sionismo judeu é um movimento complexo com diversas vertentes, fatores imprevisíveis na teoria dos jogos. Para tornar a aplicação da teoria dos jogos mais robusta, seria útil discutir como o modelo lida com eventos imprevisíveis, cisnes negros, ou erros de cálculo, que podem desviar a trajetória esperada do jogo. Desafios da figura do Ubermensch. Se o Ubermensch de Nietzsche é alguém que transcende a moralidade comum, e a história, como essa figura se encaixa em uma teoria de jogos baseada em ações de grupo e coordenação. A introdução de um agente tão poderoso pode, paradoxalmente, enfraquecer a força preditiva de uma teoria baseada em dinâmicas de grupo. As fontes da reinterpretação histórica. Para a validade acadêmica das alegações históricas, especialmente sobre Maomé, seria crucial não apenas citar um artigo, mas engajar-se mais profundamente com o debate historiográfico sobre o tema, reconhecendo as diferentes escolas de pensamento e as evidências que sustentam ou refutam essas teses. Em suma, o professor Tong oferece uma lente analítica provocadora e, em muitos aspectos, inovadora para entender as forças em jogo no Oriente Médio e na geopolítica global. Sua dependência de narrativas poderosas e sua lei universal da teoria dos jogos são os pontos mais fortes, enquanto as generalizações e a reinterpretação histórica radical exigem um escrutínio crítico. O discurso certamente cumpre o objetivo de fazer o ouvinte pensar e questionar o status quo. A análise do professor Tong, com sua lei universal da teoria dos jogos e a ênfase no poder das narrativas, nos convida a uma reflexão profunda sobre as forças que realmente moldam a história. Ao destacar a paixão e a convicção do sionismo cristão como o motor dominante no Oriente Médio, ele nos força a considerar como crenças aparentemente intangíveis se traduzem em ações geopolíticas concretas. Embora sua reinterpretação histórica e algumas generalizações possam ser questionáveis, o valor de sua estrutura analítica reside em nos encorajar a olhar além da superfície dos eventos, compreendendo que a coordenação subconsciente alimentada por histórias poderosas pode ser mais decisiva do que a força bruta ou o poder financeiro. O surgimento de um Ubermensch, como Vladimir Putin, na visão de Tong, sugere que o jogo ainda está longe de terminar e que novos manipuladores podem surgir para reescrever as regras. Resta-nos agora aplicar essas lentes críticas para desvendar as próximas jogadas neste tabuleiro global, sempre prontos para desafiar o que nos é apresentado e buscar as verdadeiras motivações por trás dos movimentos.